Romanos 8, 30, diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então a gente vai falar um pouquinho sobre da escravidão pela santificação rumo à glorificação. Entendeu? Isso, da escravidão, vírgula, pela santificação, pela santificação, vírgula, rumo à glorificação. É para pegar o nosso trajeto. Lembra? Antes, escravo do pecado, certo? Pela santificação, a gente está sendo crucificado e morto para o pecado. E a glorificação é o ponto final, para onde nós estamos sendo predestinados. Olha aí, ó. Aí domingo já tem uma colinha para domingo. Então dá tempo não, né? Então tá certo. Aí, segundo a língua grega, predestinar é uma palavra que vem do termo pro, que quer dizer de frente ou antes, e orizo, que dá aquela ideia de determinar e ordenar. Então, essa palavra significa decidir previamente. Então, predestinar tem a ver com decidir previamente. Então, se algo está predestinado, é porque foi decidido previamente. Se nós pegarmos uma questão do tipo, você pegou o metrô sentido Pavuna, você não vai chegar na Santa Penha. Entende? Assim, aquele caso, se você, por exemplo, pegou um ônibus de Caxias para Nova Iguaçu, então não tem como você parar no ponto final de Caxias, você vai parar no ponto final de Nova Iguaçu. Então, previamente, o destino já foi estabelecido, certo? É como, por exemplo, eu costumo falar sobre o caroço de manga. Você pega o caroço de manga, porque assim, manga você não tem trabalho para plantar, já viu? Você pega o caroço de manga, jogou ali na terra, não, nem jogou, deixou, aí começa a sair um brotinho ali, a manga às vezes está em cima da terra, aí começa a sair um brotinho, o brotinho é de quê? De mangueira. E aí o que acontece? Quando essa árvore crescer e começar a florescer, aquelas flores vão desembocar em fruto chamado manga, e aquela manga vai ter dentro de si um caroço de manga. Então, ou seja, é algo que já está estabelecido previamente. Não tem como a semente da mangueira virar morangueiro, não tem como a semente da mangueira virar laranjeira, não tem, porque já está predestinada a ser aquilo ali, certo? Vamos seguir. E os predestinados, a gente viu aqui, né? Romanos 30 fala, aos que predestinou. Os predestinados, segundo Romanos 8, são aqueles que amam a Deus e que foram chamados em conformidade com o seu propósito. Então, os predestinados, a gente observa aqui o seguinte, são aqueles lá, né, de Romanos 8, 28, onde nós dizemos o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, porque esses aí, eles estão dentro de um propósito, eles foram chamados segundo, conforme, de acordo com o propósito de Deus. Então eles estão numa caminhada que foi decidida previamente. Ou seja, quando você pega um Uber, ali já está mostrando o local de partida e o local de chegada. Aquilo está decidido previamente. Tanto que é que se você falar assim, eu quero ir para outro lugar, dependendo do motorista, desculpa moço, não vai não. E pronto. Entende? E então, esse pessoal foi chamado em conformidade com o seu propósito. E aí nós vamos, por exemplo, observar aqui, que de acordo com o versículo 29, os que de antemão conheceu também os predestinou
E predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Então nós observamos aqui que os predestinados de Romanos 8 são aqueles que amam a Deus e que foram chamados conforme o seu propósito, que é serem conforme a imagem do seu Filho. E aí o mesmo Deus que conheceu previamente, pré-conheceu ou conheceu de antemão no passado, antes da criação, antes do tempo, aqueles que o amariam no presente e no futuro. Então a gente percebe que assim, o mesmo Deus que conheceu previamente, pré-conheceu ou conheceu de antemão, né, aqueles que o amaria, né, no presente e no futuro. Qual o predestino daqueles que amam a Deus? O propósito. Qual é o propósito? Possuírem a mesma forma da imagem do Filho Jesus. Então a gente observa que assim, fulano é predestinado. Espera aí, aqui a gente percebe que o indivíduo está sendo predestinado para o propósito. Qual é o propósito? Possuírem a mesma forma da imagem do Filho. Essa é a situação. Deus chamou para si, ou seja, escolheu, elegeu aqueles que o amariam. Eu, por exemplo, não sei explicar, mas observe bem, Deus chamou para si, ou seja, escolheu, elegeu, quem? Todo mundo? Não, aqueles que o amariam, tendo-os conhecido previamente. Então é aquele caso, Deus, antes da fundação do mundo, já tinha me conhecido. Antes da fundação do mundo, tinha conhecido vocês. Deus já tinha conhecido. E em função deste conhecimento, Ele escolheu e deixou de escolher. Entende? Então, conhecendo previamente todos nós, escolheu e deixou de escolher. E então, Ele escolheu para si aqueles que o amariam, tendo-os conhecido previamente e os predestinado consequentemente para serem conforme Jesus. Não vamos esquecer que, conforme a gente observa aqui, primeiro Deus conhece, versículo 29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então Deus não chegou assim, vou predestinar, pronto, Marco vai, Fernando não vai. Não, primeiro Ele conheceu, antes da fundação do mundo. Lá atrás a gente sabia que hoje havia uma guerra na Rússia. Exatamente. Então, a gente observa aqui que tendo-os conhecido previamente e os predestinado consequentemente para serem conforme Jesus. Para tanto, já os vê justificados e glorificados. Então, Deus olha para você lá antes da fundação do mundo e já vê você justificado. Deus olha para você lá antes da fundação do mundo e já vê você glorificado. Tudo bem, chefe? Opa! Deus, desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, Ele já viu a gente com Ele na glória. Porque como Deus não está preso no tempo, esse tempo para Ele já passou. Embora Ele pode interferir nesse tempo. É como se de repente toda a história humana fosse uma tela e Ele visse o início da história humana e o final da história humana. Entende? Então é aquele caso assim, não é que Ele está preso no tempo, é que Ele, de fora do tempo, Ele acompanha todas as jogadas. Antes do mundo ser criado, antes da gente nascer, a gente na barriga da mãe, a gente na infância, adolescência, juventude, a gente tomando uma decisão por Jesus, a gente no ministério, a gente terminando o ministério, a gente sendo sepultado, a gente com Ele na glória. Então, isso tudo está diante dele, certo?
E aqui a gente, por exemplo, observa que ele já os vê justificados e glorificados. É apenas uma questão de tempo, mas do nosso tempo, não do dele. É aquilo que, vez por outra, vocês vão escutar um teólogo falando, ou um pregador falando sobre Cronos e Kairos. Cronos tem a ver com o nosso tempo cronológico, Kairos tem a ver com o tempo certo, o tempo na medida de Deus. Tem coisa que na minha cabeça eu penso assim, a sequência é essa, mas aí no tempo de Deus não, ainda não é a hora. Pô, mas peraí, 15 minutos, botei água para ferver, botei o ovo, vai cozinhar. Com Deus é o seguinte, ó, tá tudo certinho, mas não vai cozinhar. Como assim? Eu sei. Deu para entender? Então, a gente aqui verifica, né, que é apenas uma questão de tempo e do nosso tempo, não do dele. Enquanto a eleição está relacionada à escolha divina, Deus elege, Deus escolhe. Não é assim que a gente vai fazer agora em 2022? A gente vai escolher alguém. Entende? Se esse alguém vai entrar, eu não sei, mas a gente vai escolher esse alguém, né? Então, a eleição é isso. Você é escolhido, você é eleito. Você não tem como falar o seguinte, olha, você vai me escolher. Não, é o outro que decide. Eu vou escolher você, eu escolhi você. É como, por exemplo, eu sou do tempo da festa americana. Aí o que acontece? Tem aquela garota que você escolhe, mas se ela não te escolheu, tu tá lascado. Tem aquela garota que você não escolheu, mas se ela te escolheu, tu olha assim, final da festa, vai ela mesmo. Então o que acontece? A escolha não tem a ver com o escolhido, a escolha tem a ver com o eleitor. Então a gente observa aqui que nesse caso, enquanto a eleição está relacionada à escolha divina, a predestinação está relacionada ao ponto de chegada pré-determinado para a trajetória do salvo. Claro que obviamente vai ter gente que vai discordar de mim, mas onde eu quero chegar aqui é o fato de, se eu peguei o Caxias Barra, não tem como, gente, eu peguei o Caxias Barra, eu ir para Belford Roxo. Tá dando para entender? É como o dia que eu fui para encontrar uma pessoa que iria me levar para uma entrevista de emprego. Aí a entrevista seria em Ipanema, mas aí o cara pediu para eu encontrar com ele na Barra. Aí o que aconteceu? Eu peguei o Caxias Barra. Aí quando eu já estou agora eu não lembro se foi linha vermelha ou linha amarela, agora eu não lembro. Eu sei que ele liga para mim e fala assim, pô, em vez de ir para Barra, vai para Ipanema. Pô, cara, mas eu já estou na linha aqui, agora não sei qual era a linha que eu estava. Pô, mas já estou aqui em tal lugar, não sei o que, e tal. Tá dando para entender? Aí observa bem como é que são as coisas, né? Eu, por exemplo, daqui não tem como. Por quê? Porque o percurso do ônibus já está estabelecido. Eu teria que o quê? Saltar no lugar, fazer baldeação para pegar um outro ônibus para Ipanema. Só que eu não podia. Pô, eu estou procurando emprego, eu não estou com dinheiro assim, ó. Entende? Mas ele não é obrigado a calçar meu sapato, não é mesmo? Então quem tem que se preocupar comigo sou eu. Então eu defendi os meus dólares, né? Aí nesse caso, não, tudo bem, a gente se encontra lá na Barra. Então observa bem que assim, o pré-destino já está estabelecido. Quando, por exemplo, eu vim de Ipanema para cá, para Vigário, aí opa, o caminho que eu tenho, metrô, Maracanã, eu pego o trem, né? Aí, por exemplo, tudo bem, metrô, Maracanã, eu pego o trem. Aí digamos que de repente do metrô eu falo assim, quer saber? Maquinista,
olha só, me deixa lá em Caxias. Não, o metrô não vai parar em Caxias, porque já tem um pré-destino. Deu para entender? Aí eu chego no Maracanã, era o lugar que dava para soltar. Aí eu chego no Maracanã, ao Maracanã, vou lá, tal, passagenzinha, bonitinho, fico esperando o trem. Aí qual é o trem que eu vou pegar? Porque tem mais de uma linha. Aí se eu pego um que de repente vai para outro lugar, tá dando para entender? Porque, por exemplo, o que vai para São João de Meriti não é o mesmo que vai para Saracuruna, porque eles têm um pré-destino. Então é aquele caso, qual é a embarcação onde você entrou? Qual foi o ônibus que você pegou? Qual foi o trem que você pegou? Ali está o seu pré-destino. Claro que obviamente a linha, né, mais alinhada com o calvinismo vai entender que foi Deus que fez o seguinte, ó, você aqui vai para o céu, pronto, está predestinado, acabou, entende? Esse meu argumento, muita gente vai discordar, porque vai entender que é Deus que fala o seguinte, ó, você vai porque você não tem espinha, você vai porque eu quero, você vai porque você é bonito, e você não vai porque você tem bafo, entende? É uma coisa mais ou menos assim. E aí, como falamos aqui, enquanto a eleição está relacionada à escolha divina, a predestinação está relacionada ao ponto de chegada pré-determinado para a trajetória do salvo. Deus decidiu que aqueles que o amam se tornem semelhantes a Jesus. O irmão mais velho, lembra? Era o filho unigênito lá de João 3, e agora ele é o primogênito de muitos irmãos em Romanos 8. Nesta escolha, ele os atraiu e os tornou justos, de modo que não os vê mais como são, mas como serão. Então é fantástico isso, porque Deus não está olhando para mim de acordo com os pecados que eu cometi hoje. Deus não está olhando para você pelo vacilo que você cometeu semana passada. Deus não é igual o irmão da igreja que está lembrando do mole que você deu no ano passado. Não, Deus está vendo você glorificado, tetelestai, está consumado, não existe ex-filho. Um caroço de manga não vai virar uma boboreira, um caroço de manga não vai virar, né, um abacateiro. Um caroço de manga só pode se tornar uma mangueira. Então, é assim, um ovo de tartaruga não vai se transformar no mico-leão dourado, não tem como. O feto de um ser humano não vai se transformar numa baleia, é algo pré-estabelecido, pré-determinado, pré-destinado, não tem para onde correr. Então, agora, como se dá o processo? Pela fecundação. Sem fecundação não tem esse pré-destino. Como se dá o processo da mangueira? Jogando a terra. Sem isso não tem um start. Como chega lá a glorificação? No caminho da eleição. Aqueles que ele chamou, justificou, entendeu? E aí predestinou e glorificou. Então a gente, por exemplo, observa aqui, né, que como é que eu posso dizer? Chamou, justificou e glorificou, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então, nesta escolha ele os atraiu e os tornou justos, de modo que não os vê mais como são, mas como serão. Para ele é certa a vida perfeita dos que o amam ao seu lado eternamente. Então, é como se Deus estivesse olhando para o Roberlan que vacila, e é uma questão de tempo. Esse garoto vai crescer, ele não vai ser assim sempre, ele vai chegar à estatura de adulto. Quando ele estiver na estatura de adulto, conforme o meu filho, ele não vai ser mais assim. Então, é uma questão de tempo.
O irmão da igreja não, o irmão da igreja vai assim, pastor Robelão é aquele cara. Opa, entende? Mas o irmão fulano, lembra daquele culto administrativo? Mas a irmã fulana, rapaz, aquilo é uma fofoqueira. Deus não vê assim, Deus vê como está sendo, por um período curto. De repente, no próximo domingo, depois dessa mensagem, já dá uma virada na chave. Ou seja, Deus não vê a gente como a gente é, Deus vê a gente como a gente vai ser. Já glorificou, entende? E a gente observa aqui, né, que para Ele é certa a vida perfeita dos que o amam ao seu lado eternamente. E ainda não se manifestou o que aqueles que amam a Deus hão de ser, mas sabe-se que quando Cristo se manifestar, serão semelhantes a Ele, de perdidos pecadores a santos glorificados, em uma nova existência. Este é o estado final, a glorificação, que aguarda todos aqueles que realmente, não é membro de igreja não, os que realmente se entregaram a Cristo e decidiram viver para Ele e com Ele. Quem está embarcado pode ficar tranquilo, o destino já foi estabelecido, semelhantes a Jesus. Pastor, ele colocou aqui o autor colocou aqui na nota de rodapé sobre glorificou da seguinte forma: Paulo emprega o tempo verbal no passado para um acontecimento futuro, com o objetivo de enfatizar a sua certeza do Senhor. Então, e aí o que acontece? Pode ser algo relacionado à certeza de Paulo, mas pode ser algo relacionado também à onisciência divina. Deu para entender? Aquela questão de que assim, para Deus já foi. Porque Deus não tem aquela coisa igual a gente do será. Eu estava pregando e eu fiquei tão impressionado com a aula de terça-feira que eu acabei pregando Romanos 8, né, 8:28 lá na igreja domingo. E aí eu estava falando isso, que assim, Deus manda Samuel ungir Davi. Davi seria rei de Israel, mas na perseguição de Saul, Davi tem a sensação de que vai morrer. Ou seja, a pressão é tanta que para ele vai morrer. Só que o que acontece? O Deus que ungiu não erra a cabeça. Se foi a cabeça de Davi que recebeu o óleo derramado, é Davi que vai ser rei, pô. É como a revelação para José. Deus não falou, José? Não tem para onde correr. Tudo que o homem fizer para atrapalhar vai ajudar. Porque, ou seja, José seria um grande homem. Aí os irmãos vão atrapalhar esse negócio. Não, quando eles vão atrapalhar, eles aceleram a coisa. Por quê? Porque qual era a grande nação de então? Então os irmãos, no afã de atrapalhar, os irmãos adiantaram a coisa. Meio que assim, ó, vamos acabar com José, vender como escravo e acabou o sonho. Não, mas o cara, o sonhador acabou indo para o Egito. Deus usou Satanás. Tá dando para entender? Usou Satanás para quê, meu Deus do céu? Para ajudar o cara a ser o governador lá. Ah, sim! Quando ele falou Satanás, o que é a mente impura? Né? Eu já pensei na mulher de Potifar. Aí acontece, aí nessa situação, desculpa o machismo, né? Não estou dizendo que a mulher é nada disso não. Estou dizendo que assim, quando ele falou, tem que ter cuidado ao cancelamento. Então o que acontece? Olha como é que são as coisas. Foram atrapalhar José. Mas aí nisso ele vai para o Egito. Aí está ele lá. A mulher pensa o quê? Ah, ele não quis me catar, vai morrer. O que aconteceu? Ele não foi morto, ele foi preso. Só que na prisão ele conhece o copeiro do rei. Aí o que acontece? O copeiro esqueceu dele. Todo mundo que está na boa não vai lembrar de quem está na brava. Aí o que aconteceu? O copeiro esqueceu dele. Até que um dia houve um momento em que a expertise de José foi lembrada. Existe um cara capaz.
é aquela questão do preparo para a oportunidade. José está lá na prisão, mas ele é o melhor preso que ele pode ser. E ele sendo o melhor preso que ele pode ser, ele abençoou um cara que abriu uma porta para ele lá na frente. E mesmo o cara esquecendo, Deus dá um sonho para Faraó que faz o cara lembrar. Porque pensa bem, como é que ficou a moral desse copeiro depois de ter apresentado José para Faraó? A Bíblia não conta, mas pô, o cara apresentou o cara que resolveu tudo. Mas a Bíblia podia falar com o cara. A Bíblia podia falar? Tá certo. Então não esquenta não. Ó, vai para casa essa noite, escreve aí, vamos ver, se tu vender, beleza. Aí eu sou teu sócio, tô com dinheiro para investir em você. Então nesse caso, hoje eu tô, amanhã eu não sei. Mas o que acontece? É o equity, né? Então você investe no trabalho do cara e o que o cara tiver de retorno você tem também. Aí nessa brincadeira, olha como é que são as coisas. Trazendo aqui para a soteriologia, porque o caso de José não é soteriologia, né? Mas assim, você percebe essa questão de que o alvo é aquele, e as coisas que estão no meio do caminho acabam se tornando degraus e não muros, pontes, não paredes. Claro que na hora você pensa assim: por que, ó Pai? Tenta se colocar no lugar de José. Pô, na boa, Sansão sofreu menos que José. E Sansão era um cara, hein? Vou te contar, hein? Então assim, pô, José sofreu, assim, Sansão só se deu mal no finalzinho. Viveu de boa a vida toda, velho. José só sufoco, só sufoco, só sufoco. Aí tu olha para uma situação dessa, mas cada sufoco era um degrau. E o cara termina melhor do que começa. Então é bom a gente olhar para isso, né? Eu falei um pouco disso, né, lá na igreja, aquela questão, né, de você assim, olhar o seguinte: Deus, é que nem eu estava orando com um pastor amigo meu, né, uma situação chata que ele está vivendo na sua família, e aí ele pediu para orar por ele. Aí orando por ele, eu pedi a Deus, né, por ele, lembrando que é o seguinte: o diabo não quer separar ele da mulher dele, o diabo não quer tirar ele da igreja dele, porque, por exemplo, separar da mulher, ele toca a vida, tirou ele da igreja, toca a vida. O diabo quer destruir ele, entende? Então, ou seja, tirar do ministério é um jeito de minar, tirar a mulher é um jeito de minar, tirar a saúde é um jeito de minar, mas o que ele quer mesmo é destruir. E quando você percebe que esse é o alvo, opa, não entro nisso, não vou bater boca com o outro aqui, eu não vou entrar nesse negócio aqui, eu não vou fazer não sei o que, não sei o que lá, entende? Não vou dar confiança para essa moça. Por quê? Porque eu sei que o alvo do diabo é me destruir. Só que a cada setada que ele dá, Deus vai nos blindando e a gente vai ficando mais perto daquilo que Deus queria para a gente, porque não tem como. O caroço de manga vai virar mangueira, o feto de uma pessoa humana vai virar uma pessoa humana. Esse é o projeto, esse é o propósito, esse é o pré-destino. A composição sentido Saracuruna não vai para Belfor Roxo. Pronto, Deus já decidiu, está consumado. Beleza? Posso fechar ou... Então beleza. Qual foi a primeira aí? Foi Romanos 8, versículo 30.